Oiê gente, boa noite, meu nome para quem não conhece é PamiJ. Resolvi fazer agora um vídeo que vai ser feito em duas partes. É importante que essa parte primeira aqui seja bem dado sua atenção, porque vai se tornar muito mais fácil a segunda parte, no qual eu vou fazer uma síntese, vou fazer ali um entrelaçamento entre os governos anteriores, este governo passado e este governo atual. Quero ressaltar que hoje, pelos estudos que eu fiz sobre ideologia, existem dezenas, centenas de manuais em como destruir uma sociedade, em como destruir uma humanidade, em como levar à bancarrota o humano. Inclusive um manual que foi financiado por uma universidade do Rio Grande do Sul, para que um aluno pudesse escrever aquelas coisas horríveis sobre o tema como tornar uma sociedade pior. O que eu vou ler agora, muitos alegam que isso é coisa de negacionista, ou então é coisa de teoria da conspiração, mas se hoje tem uma coisa que já é provada, que negacionismo é as pessoas negarem a realidade que hoje vivemos. Teoria da conspiração hoje já está mais do que provado que a única conspiração que existiu foi a conspiração contra o povo. Este manual que eu vou ler, os 22 preceitos, ele foi escrito há 100 anos atrás. Inclusive, uma certa universidade, um certo museu aqui no Brasil, sofreu um incêndio, a qual disseram que foi algo aleatório, e lá estavam provas que comprovavam que este manual aqui era verdadeiro. Como muitas outras provas que, se hoje nós formos buscar sobre fatos e realidades que aconteceram no passado na história da humanidade, dificilmente teremos esse acesso. A minha vantagem foi que eu comecei bem antes deles começarem a obscurecer todos esses conhecimentos. Acredito que ao ler esses 22 preceitos, vocês vão conseguir encontrar verossemelhança, ou seja, vão conseguir encontrar nos tempos atuais o que foi escrito há 100 anos atrás. Ou seja, nada do que vivemos hoje acontece por acaso. Foi planejado, foi arquitetado, foi implementado para que se tornasse do jeito que está se tornando hoje a nossa sociedade, a nossa comunidade do povo e a nossa humanidade. Vamos lá então, prestem bem atenção, porque cada um desses preceitos vocês vão começar a ver alguma realidade atual acontecendo desses preceitos. Vamos lá então. Primeiro preceito: corromper a mocidade pelo ensino subversivo. Segundo preceito: destruir a vida de família. Terceiro preceito: dominar as pessoas pelos seus vícios. Quarto preceito: tornar desprezível as artes e prostituir a literatura. Quinto preceito: minar o respeito pela religião, desacreditar tanto quanto possível os padres, pastores, espalhando contra eles histórias escandalosas, encorajar a alta crítica a fim de corroer a base das crianças e de provocar cismas e disputas no seio das igrejas. Sexto preceito: propagar o luxo desenfreado, as modas fantásticas e as despesas loucas, eliminando gradualmente a faculdade de gozar as coisas simples e sãs. Sétimo preceito: distrair a atenção das massas pelas diversões populares, jogos, competições esportivas, etc., divertir o povo para impedi-lo de pensar. Oitavo preceito: envenenar os espíritos com teorias nefastas, arruinar o sistema nervoso com a barulheira incessante e enfraquecer os corpos pela inoculação do vírus de várias enfermidades. Nono preceito: criar o descontentamento universal e provocar o ódio e desconfiança entre as classes sociais. Décimo preceito: despojar a aristocracia das velhas tradições e de suas terras,
gravando-as com impostos formidáveis, de modo a forçá-la a contrair dívidas, substituir as pessoas de sangue nobre pelos homens de negócios e estabelecer por toda parte o culto do bezerro de ouro. No segundo vídeo vocês vão compreender algumas terminologias. 11º preceito: empeçonhar as relações entre patrões e operários pelas greves e bloqueios, eliminando assim qualquer possibilidade de acordo que daria em resultado uma colaboração frutuosa. 12º preceito: desmoralizar as classes superiores por todos os meios e provocar o furor das massas pela visão das torpezas estupidamente cometidas pelos ricos. 13º preceito: permitir à indústria que esgote a agricultura e gradualmente transformá-la em especulação louca. 14º preceito: bater palmas a todas as utopias, de maneira a meter o povo num labirinto de ideias impraticáveis. 15º preceito: aumentar os salários dos poderosos sem vantagem alguma para o operário, pois que o preço da vida será aumentado. 16º preceito: fazer surgir incidentes que provoquem suspeitas internacionais, envenenar os antagonismos entre os povos, despertar ódios e multiplicar os armamentos ruinosos. 17º preceito: conceder o sufrágio universal a fim de que os destinos das nações sejam confiadas a gente sem educação. 18º preceito: derrubar todas as monarquias e por toda parte estabelecer repúblicas, separações, como acontece muito hoje, que os estados já começaram a ter uma autonomia maior do que a própria nação em seu todo, a fim de implantar o despotismo absoluto do bolchevismo. 20º preceito: organizar vastos monopólios, dos quais só sobrem todas as fortunas quando soar a hora da crise política. 21º preceito: destruir toda a estabilidade financeira, multiplicar as crises econômicas e preparar a bancarrota universal para as engrenagens da indústria, fazer ir por água abaixo todos os valores, concentrar todo o ouro do mundo em certas mãos, deixar capitais enormes em absoluta estagnação, em um momento dado, surpreender todos os créditos e suspender todos os créditos e provocar o pânico. 22º preceito: preparar a agonia dos estados, esgotar a humanidade pelos sofrimentos, angústias e privações, porque a fome cria escravos. Eu retomo no segundo vídeo fazendo esta análise, então, econômica, política e social. Beijos no coração, uma excelente noite. Tchau, tchau.